Bom, sejam bem-vindos a mais um Call da Gard. Como de costume, a gente vai falar um pouco de cenário econômico com Daniel Wicks e depois a gente vai entrar na parte de mercados e estratégias com Calabrese. Tá? Esse mês, como é o mês que o nosso fundo Portos completa 1 ano, o Gilfrida vai fazer uma pequena introdução, falando um pouquinho de como foi esse produto, como foi a evolução dele, tanto em questão de captação, parcerias e performance. Tá bom? Eu vou colocar aqui uma apresentação, lembrando que as perguntas a gente vai deixar para serem feitas no final do nosso call, né? E aí vocês podem perguntar para qualquer um que está presente aqui na sala conosco. Bom, Gilfrida, eu vou passar a palavra para você e vou subir aqui a apresentação. Obrigado, Natália. Bom dia a todos. Acho que quem acompanha nossos calls já conhece, né, os nossos produtos, mas agora, no início de março, completou 1 ano dos fundos que nós lançamos ano passado. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de repassar com vocês alguns aspectos do fundo, um pouquinho do desempenho que ele teve nesse ano e a proposta de valor do produto, que eu acho que é interessante repassar com todos vocês. Então, no início do ano passado, nós tivemos uma demanda de alguns parceiros nossos que deram suporte para que a gente lançasse esse fundo, que é um fundo multimercado, porém com uma meta de retorno aproximadamente 2 vezes o D'Artagnan, que é o produto já que a maioria dos participantes aqui do nosso call conhece. Esse fundo foi, então, lançado no final de fevereiro, início de março, e foi um período, né, que coincidiu com a chegada da pandemia aqui no Brasil, um período bastante desafiador. E para nós foi muito gratificante perceber que nesse período, né, onde teve muitas transformações e muitas reações diferentes dos investidores, nós tivemos uma recepção muito positiva da nossa base de clientes, e agora, se aproximando aí de mais de 1 ano, né, de existência, ele se aproxima desse patamar de R$1 bilhão de AUM, que é um patamar também bastante simbólico, e mostra, né, que acho que está correta a nossa ideia de ter um produto com essa característica e que se adaptou bem ao momento e à demanda dos investidores. Independente desse fundo, né, eu acho que esse crescimento é decorrente do bom resultado que ele apresentou, mas, no geral, né, nós continuamos progredindo aqui na Gard no reforço do nosso time de gestão, da equipe como um todo, e acho que mais relevante nos últimos meses foram as ampliações que nós conseguimos na geração de alfa para todos os fundos, né? Nós tivemos o crescimento da gestão sistemática, que é uma unidade de negócio que ganhou bastante reforço em 2019, e o ano passado inteiro, esse ano, ela tem sido parte, né, componente da geração de alfa do fundo, com resultados bem positivos. Inclusive, devemos ter novidade nesse segmento ao longo desse ano. Uma outra unidade de negócios de geração de alfa que se mostrou bastante acertada foi o time de commodities, que tem gerado alfa diretamente nas posições desse próprio livro e também sido bem importante na geração de alfa do time de renda fixa. Na parte de ações, né, nós tivemos também uma evolução interessante ano passado, que está continuando esse ano, que é o aumento do foco da equipe nas ações internacionais e do setor de tecnologia. Considerando, né, tudo que acontece no mundo hoje, é fundamental termos pessoas cobrindo esse setor. Hoje, uma parte, 1/3 da equipe de equity hoje está dedicada à área internacional do setor de tecnologia. Acho que é uma tendência que veio para ficar, e isso também ajuda, né, particularmente agora, onde o Brasil está com tantas dificuldades, o cenário internacional, ele às vezes é mais fácil de entender e está menos exposto a alguns fatores que têm atrapalhado um pouco o Brasil. O Calabrese vai falar disso mais adiante, né? E também na parte internacional, que é uma área que a gente, desde o Instagard, tem dedicado bastante foco, tanto na research como na gestão propriamente dita. Nós também reforçamos nosso time na área de juros e moedas para a Latam, que é uma área que é possível a gente acompanhar com mais proximidade, pela experiência dos executivos da Gard e também pelo fato de que ela tem, né, uma dinâmica parecida com o Brasil, em termos dos principais fatores macro, né? Então, acreditamos que esse produto tem bastante potencial ainda de crescimento, né? Acho que, apesar dessa mudança bem provável aí do Banco Central subindo um pouco os juros, o Wicks vai falar disso também, acho que nós não estamos ainda, o cenário base não é uma volta, aí é um juros de 2 dígitos tão cedo. Então, desse modo, eu acredito que essa demanda por produtos que têm uma rentabilidade maior deve continuar,
Então, acredito que o Porto se encaixa bem nesse espaço. Adicionalmente, né, nós, por também pedido de um outro parceiro, nós criamos uma versão intermediária, o Valon Advisory, que ele é um produto que tem uma meta de retorno entre o D'Artagnan e o Portos e também um risco, né, uma oscilação menor correspondente. É um produto interessante para aquele cliente que talvez não queira toda a oscilação do Portos, ele tem um produto intermediário que também tem uma meta de retorno de 2 dígitos, porém com um nível de volatilidade um pouco menor. Então, complementando a esses 2 produtos, né, eu vou fazer um resumo aqui das principais características dos nossos fundos atualmente. Por favor, Natália. Antes de entrar nos produtos, né, eu não quero também falar muito de performance desse ano, vou deixar isso para o Calabrese, mas a gente tem dividido com os nossos parceiros, no caso do Portos, esse gráfico que ele é uma composição do ano de 2020 com anos anteriores, no qual o Portos não existia formalmente, porém, como ele é exatamente 2 vezes o D'Artagnan, nós conseguimos fazer um proforma do resultado do Portos desses anos todos, praticamente desde o início da GARD, como se tivesse existido desde 2014. Como vocês podem ver nesse gráfico, depois a gente vai dividir com vocês essa apresentação, o resultado do fundo tem ficado, em média, bastante interessante, né? No horizonte aí de 7 anos, ele está acumulando praticamente o dobro do índice de hedge funds da Ambima. Naturalmente, os primeiros anos é uma simulação, mas é uma simulação bem fidedigna, porque a carteira do Portos é exatamente o dobro da carteira do D'Artagnan. Então, essa simulação é bastante perfeita em relação ao que seria a performance do produto nesse horizonte. Esse ano é um ano está começando, né? Mas acho que para o horizonte desse produto, ainda mais, né, o produto de maior ambição de retorno, o horizonte relevante é o horizonte mais longo. Então, embora o fundo tenha um ano, a gente consegue mostrar para vocês a performance pro forma desse fundo, considerando se tivesse existido há mais tempo. Então, acho que isso dá para ter uma ideia, né, do potencial de retorno e do valor agregado que esse fundo traz para os investidores. Então, chegando então aos produtos, né, nós, com o ano passado foi um ano bastante interessante, nós ampliamos bastante a oferta de fundos da GARD, sem sobrecarregar a gestão, para o modo que nós estamos organizados. Nós conseguimos atender uma série de fundos com uma mecânica interna nossa de alocação das ordens de forma matricial, em que a gente consegue que a equipe se dedique fundamentalmente à geração de alfa e possa ter vários fundos aproveitando as ideias de investimento da GARD sem que o gestor perca o foco aí no acompanhamento dos mercados. Então, o D'Artagnan, que é o nosso fundo mais antigo, o Aramis, o fundo previdenciário, que segue as estratégias do D'Artagnan, porém com alguns detalhes que acabam sendo um pouco diferentes por conta da legislação de previdência, que tem alguns limites que acabam interferindo na gestão do D'Artagnan. O fundo Atos, que é o fundo long base, que é a expressão da nossa estratégia de ações exclusivamente num fundo long base, que é um fundo também que está com uma performance bem interessante. Esses fundos todos já estão na nossa grade há algum tempo. E ano passado, então, nós agregamos 3 novos, né? O próprio Portos, que eu já comentei bastante aqui, o Valon, e também, por demanda de um parceiro, por favor, Natália, próximo slide. Por demanda de um parceiro, nós agregamos também uma nova expertise que já estava presente na nossa estrutura de multimercados, né? A nossa estrutura de renda fixa, que é uma estrutura que tem gerado um resultado bastante consistente em toda a história dos fundos da GARD, e exatamente por isso houve uma demanda de um parceiro específico de criar um fundo dedicado ao segmento de renda fixa. Então, nós criamos 2 versões desse fundo, uma versão para fundos normais e uma versão para fundos previdenciários. Por enquanto, essa versão está restrita a esse parceiro, mas também é uma expertise da GARD que a gente pretende que cresça ao longo dos próximos anos. Esse é apenas um resumo rápido que eu queria fazer, de passar a palavra ao Wix, e no final também continuo à disposição de vocês para perguntas em relação a esse ponto ou qualquer outro ponto da GARD que vocês gostariam de comentar. Obrigada, Marcelo. Bom, agora vamos voltar para o nosso roteiro usual. Wix, você pode continuar, por favor, o nosso call, falando na parte de cenário econômico? Ótimo, obrigado, Nath. Bom, então vamos começar com a parte internacional. Boa tarde a todos. Começando com os Estados Unidos, e assim, sendo bem direto, eu acho que a gente continua vendo a economia norte-americana como
o expoente aí na economia global, né? Então, acho que tem alguns fatores que levam a essa boa performance, né, relativa. Basicamente, a gente olha no gráfico da esquerda, a gente já vê aí a pandemia retrocedendo, né, numa velocidade mais rápida. Ao mesmo tempo, quando a gente olha o processo de vacinação lá está sendo super bem sucedido, 20% da população adulta já está sendo vacinada, né, já foi vacinada, em pelo menos uma dose. E, para complementar, a gente tem aí esse novo pacote fiscal que vai ser próximo àqueles 1,9 trilhões que 1,9 trilhão, né, que o Biden havia prometido quando entrou na presidência. Então, tudo posto junto, né, a gente vê uma economia que deve reabrir de maneira mais consistente, mais rápida do que o resto do mundo, e isso já tem gerado aí efeitos, né, a gente olha nesse gráfico da direita, uma reavaliação aí das expectativas de crescimento, né, das projeções de Estados Unidos, puxando aí desde meados de fevereiro, né, uma reprecificação maior. Então, dito isso, né, a gente volta a olhar, como a gente já viu, né, acho que nos últimos anos, os Estados Unidos aí com diferencial de crescimento a seu favor. No próximo slide, por favor, Nath. Seguindo, é interessante que essa reavaliação do crescimento também tem gerado, né, e junto com esse pacote fiscal que está sendo super robusto, também tem gerado aí reprecificações nas taxas de juros, né? Então a gente viu esse forte ajuste em fevereiro, né? A gente já vinha numa tendência, como a gente pode ver no gráfico da esquerda, de alta de juros, mas se intensificou em fevereiro. E aí eu acho que, puxando um pouco para o lado direito do gráfico, né, a gente se questiona se a gente pode ver alguma coisa como a gente viu lá no Taper Tantrum em 2013, né, quando em maio o Bernanke anunciou que poderia começar o taper, né, do seu programa de QE, e aí com isso a gente teve um forte ajuste nas taxas de juros, tanto nominal quanto real, e aí a gente está mostrando basicamente as taxas de juros reais. Isso daí levou, enfim, a um processo global de dólar forte, piora de ativos de emergente, e, enfim, a gente se questiona se a gente pode estar no começo de um processo como esse, né? Se a gente, olhando aí mais recentemente, a gente vê que na ponta você teve um ajuste relativamente rápido, mas ainda é pequeno, e as taxas de juros ainda se mantêm aí em níveis bem baixos e bem negativos, né? Então, a princípio, a gente não acha que isso deverá trigar aí um processo, né, no curto prazo de piora muito grande. No entanto, acho que traz várias dúvidas aí para o mercado, enfim, pensando nos meses à frente. E aí aqui, eu acho que é interessante ver a reação, né, dos bancos centrais, do Fed. Ele tem reforçado a sua stance mais duro, né, de que vai aceitar uma inflação mais alta e realmente quer que isso aconteça e vai manter a taxa de juros em zero por um tempo prolongado, assim como vai continuar seu programa de QE. Ao mesmo tempo, ele também vocalmente já começou, né, a mostrar algum desconforto, né, com essa abertura um pouco mais rápida. Dito essa postura do Fed e que ainda existe alguns instrumentos que ele pode, enfim, além da intervenção oral, ele pode, enfim, ir para coisas como um twist, né, que seria mudar um pouco do maturity aí dos títulos que ele deva comprar, nos parece que daqui para frente você tem uma tendência de, pelo menos, ser mais gradual esse movimento de alta, ainda que, dado tudo o que aconteceu nos Estados Unidos, como a gente está falando, o cenário lá é muito positivo, né? Então, eu acho interessante notar que lá atrás, em 2013, a mudança nas taxas de juros foi causada por uma mudança do stance do policymaker, né? Agora isso está sendo causado por uma melhora do cenário de atividade, do pacote fiscal, e o policymaker continua ainda tentando segurar para o outro lado. Então, acho que tem uma diferença, acho que conceitual aí, nesse começo de processo, que não deve ser tão doloroso como foi lá atrás. No entanto, como é algo novo, eu acho que sempre demanda aí cautela e a gente vai ficar de olho. Mas o ponto aqui, eu acho que se a gente junta essa melhor performance dos Estados Unidos, né, em relação às outras economias, e esse processo de abertura de juros lá, isso traz aí uma sustentação para o dólar, né? A gente já falou isso daí no último call. Você tem um pouco uma sustentação do dólar, então enquanto no final do ano passado a gente via aí meio que uma tempestade perfeita para você caminhar para um dólar mais fraco, e de fato ele aconteceu, eu acho que esse cenário aí fica um pouco de lado, e a gente tem motivos aí, principalmente eu acho que a economia mais forte, né? Economias fortes geram câmbios
taxas de câmbio mais fortes, isso daí tende a manter essa sustentação do dólar no nível global. Tá? Então, acho que essa é a primeira mensagem. Passando para o próximo slide, aí vamos olhar o outro lado da moeda, né? Que é a Europa, que, enfim, também não é novidade, a gente já vem chamando atenção para isso. Acho que tem duas coisas pegando forte lá. A primeira é os lockdowns foram mais prolongados e mais intensos do que era imaginado, e isso continua sendo verdade, né? Então, a gente falou isso mês passado, continua vendo isso. E outra coisa é que o processo de vacinação lá continua muito atrás de outros países. E aí a gente bota aí nesse gráfico da esquerda justamente isso, comparando com o UK, né, que já tem praticamente mais de 30% da população vacinada. E aí quando a gente olha os outros países aí da zona do euro, um ritmo muito mais gradual de vacinação. Tem um problema lá também de oferta de vacina, né? Parecido com o que a gente tem aqui. Esse negócio deve ganhar atração, né, apenas no segundo trimestre, então a gente vê aprovações e você gerando mais oferta de vacinas lá, mas o ponto, acho que nevrálgico aí, é que no curto prazo a gente não tem motivos para ficar otimista com a atividade na Europa, né? Então, principalmente quando a gente coloca em contraste com o que está acontecendo nos Estados Unidos, ela ficou bem para trás. Então, acho que é um bloco importante, né? Tem peso no PIB global e ficou bem para trás. Eu acho que é o outro lado da moeda do que a gente está vendo nos Estados Unidos. Você teve uma notícia que eu acho que foi favorável, e aí é um pouco mais específica, né, mas acho que vale a pena comentar, que foi a eleição do Mário Draghi, né, ex-presidente do ECB, como primeiro-ministro na Itália, e isso faz com que, enfim, você tenha também retrocedido um pouco as taxas de juros nas spreads de Itália contra os outros europeus, mas isso daí gerando, no mundo de hoje, efeitos mais localizados ali na região. Tá? E aí, para terminar a parte internacional, indo para a China, no próximo slide, enfim, a gente teve algumas preocupações com China no começo do ano, principalmente em janeiro. Enfim, a gente viu um aperto dos money markets, a gente também já discutiu isso daí na última reunião, e agora o que a gente tem visto de fato, uma desaceleração, principalmente da parte de crédito lá, né? Então, algo que foi feito numa política anticíclica no passado, né? Ou seja, você teve um grande impulso do governo, principalmente, e ele faz esse impulso via crédito, isso começa a retroceder, né? Então, o impulso de crédito começa a ficar um pouco mais fraco, mas, no entanto, pensando no que isso daí significa para o mundo, a gente vê que tem um lag disso daí para pegar, por exemplo, em commodities, né? Então, esse gráfico da direita, justamente a gente cola o que seria esse impulso da China, né, de crédito na China em azul, contra a variação do CRB de metálicas, né? E a gente vê que você tem uma sustentação, tem um lagging aí para você manter a sustentação no preço de commodities e também em ativos relacionados a commodities. Então, uma coisa que você poderia pensar emergentes relacionados a commodities podem também ter alguma sustentação vindo desse bom cenário de China, né? Então, a gente vê a China tirando um pouco o pé do acelerador, mas não a ponto de contrair a economia, mas sim em reconhecer que você vai mudar o mix, né? E aí o mix de crescimento sai de infraestrutura enfim, estímulos governamentais, e você vai para algo mais baseado em consumo, que já tem uma recuperação boa, e também no setor externo, que também vai a reboque da recuperação global que deve ocorrer, né? Lembrando que assim, a gente fala dos Estados Unidos, que está super forte no curto prazo, mas mesmo Europa, quando a gente pensa nas outras regiões, a gente imagina que o segundo semestre, com o processo de vacinação andando, e aí a gente já começa também a delinear como vai ser feito esse processo de abertura da economia, né, que a gente já começa a ver planos na Inglaterra, por exemplo. Então, a gente vê que ao longo do segundo semestre a gente deve ver a maior parte das economias reabrindo, e isso faria com que você tivesse aí sim, né, no segundo semestre, um crescimento global mais sincronizado, e aí essa retomada global ajudaria também o cenário de China à frente. Tá? Então, basicamente, de internacional é isso que eu tinha para mostrar, e aí vamos para o Brasil, que eu acho que é o mais complicado e que a gente tem perdido mais tempo aqui nas últimas semanas, né? Então, assim, só lembrando, esse foi um mês super conturbado do lado político / fiscal, né? Então, assim, a gente já notava, e a gente também já conversou sobre isso, sobre uma pandemia piorando, né, os dados piorando e continuam piorando fortemente, vou mostrar mais à frente, e também aquela confusão do começo da vacinação, e que isso daí poderia gerar pressão por mais fiscal, de fato ocorreu, né? A gente está, enfim, vindo com
com mais uma postergação aí do auxílio emergencial, né? Inclusive foi aprovada hoje no Senado, mas o ponto é, existe essa piora do cenário relacionado à pandemia, né? A doença levou enfim, a uma maior pressão fiscal, ao mesmo tempo que esse mercado foi reprecificando essa maior pressão fiscal, a gente também viu aí movimentos ruins por parte do governo, né? E aí aqui eu me refiro basicamente à demissão do Castelo Branco na Petrobras, né? O que a gente viu foi assim, os preços de combustíveis começaram a incomodar o presidente, alguma pressão no setor lá enfim, dos caminhoneiros, e isso levou a uma resposta populista, de certa forma, em você queimar o presidente da Petrobras, e não só isso, mas também assim, dando declarações que nos levam a crer que você pode ter reflexos também em outras estatais e em outros setores. Então, o Banco do Brasil é um exemplo, né, que provavelmente você vai ter a saída do presidente lá, e você também teve ameaças ao preço de energia, ao setor de energia, que, enfim, é um setor super delicado, a gente já viu o que acontece quando você mexe nele, né, então a gente está até hoje tentando recuperar o que foi feito pela Dilma no seu governo. Então, isso tudo gerou acho que uma grande apreensão, não só no mercado, mas para a gente também. E aí o que a gente fez, e o que eu trago aí nesse esqueminha, é basicamente tentar lembrar qual que era a agenda prometida, né? Quando um governo foi eleito e era dito um governo liberal, e o que a gente tem agora, né? E no final a pergunta é assim, qual que é a agenda resultante? Isso é um governo liberal? Isso é um governo desenvolvimentista? E aí, assim, já adiantando a nossa resposta, a gente chama nem, né? É nenhum nem outro. E aí o que a gente olha aí, que são 3 grandes pilares que a gente tinha, né? Que era a diminuição do Estado, reformas e agenda de produtividade e melhoria institucional, né? Então, assim, olhando as atitudes do presidente e o que a gente viu nesse último mês, principalmente, o que a gente pode dizer é o seguinte, né? Da diminuição do Estado, a parte de concessões está andando bem, essa está com o Tarcísio, isso daí parece que tem pouca, acho que, antagonismo do presidente, então a gente está, enfim, satisfeito com essa agenda, está vindo, novas coisas estão entrando, portos, aeroportos, tem uma batalha de rodovias também para sair, então acho que isso daí está andando bem, né? Então acho que está na parte ok, mais ligada à agenda liberal. Só que quando a gente olha a outra parte, que era a gestão independente de estatais, que existia até pouco tempo, isso daí cai por água abaixo, né? Então a gente começa a se questionar se de fato a gente vai ter uma política de preços livres e continua com a política de venda de subsidiários, principalmente olhando Petrobras, mas outros bancos também, né? Bancos públicos estavam vendendo subsidiárias, e tem a agenda de privatização, que essa é bem cética. Assim, de certa maneira, essa confusão toda fez com que o Bolsonaro enviasse, né, o PL da privatização dos Correios e da Eletrobras, né? Mas para a gente ainda é um big if, né? Se o governo não pressionar, esse negócio não vai andar por si só no Congresso, tá? Então, dessas 3, acho que 2 que eu acho que perderam bastante o apio com a atitude do presidente nesse último mês. Na parte de reformas, obviamente, a gente já tem a Previdência que foi aprovada, e a gente tinha a segunda parte, né, dessas reformas, que eram as reformas ditas fiscais, né, que era DDD, de desvinculação, desindexação, e aí aqui a gente viu que, enfim, no final antes da pandemia, se abriu em três frentes, né, que era a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo e a PEC dos fundos, né? Enfim, com a confusão da pandemia, a mesma discussão que a gente teve no final do ano passado, no final tudo virou uma PEC só, que foi a que foi aprovada ontem, quer dizer, hoje no Senado em segundo turno, né, e vai para a Câmara, e a gente espera que seja aprovado na semana que vem, que virou um misto entre emergencial e fundos, né? Então, assim, no final a gente teve gatilhos, mas a gente também teve como da contrapartida um auxílio emergencial fora do teto, né, por conta da piora da pandemia que eu vinha falando. Eu vou falar mais especificamente sobre isso, mas antes eu só queria falar, assim, terminar a agenda. A tributária a gente é um pouco mais reticente, né? Então, assim, é difícil imaginar uma reforma estrutural, algum tipo de simplificação tributária parece ser o que está mais fácil de passar, né? Mas, enfim, tem possibilidade. E aí, a gente teve aí também nesse mês um aumento da carga tributária, né? Que, na verdade, foi uma troca, né? Você tirou de combustível e colocou no setor financeiro, mas, enfim, a gente sempre vê o setor financeiro como candidato a pagar a conta quando você tem esse tipo de enfim, movimentos do presidente, tá? Então, só para chamar a atenção, também vai contra aí a agenda liberal. E aí, na agenda de produtividade e competitividade, assim, essa até que foi bem, né? Então, a autonomia do BC foi passada também,
já nesse mês, acho que é um passo à frente, a favor. Tem marcos setoriais que já foram passados, outros que estão sendo, que estão na pauta, então isso daí tudo está andando bem, tá? E aí, o que a gente tem um pouco de dúvida é a parte de autonomia das agências reguladoras, né? Então, quando a gente vê o Bolsonaro pressionando, por exemplo, no setor elétrico, a gente sabe que existe uma pressão ali, obviamente que elas são autônomas por lei, mas a gente sabe o poder de pressão, né, ainda mais de um presidente com um temperamento como o nosso, né? E aí a última parte, a abertura comercial, isso andou um pouco no começo com o acordo com a União Europeia, mas depois estacionou, mas é uma possibilidade, tá? Então, assim, por isso que, olhando tudo, tem coisas que a gente regrediu, né? Então, estatais, privatização e talvez essa autonomia de agências reguladoras e o compromisso de você não aumentar carga tributária. Por outro lado, tem coisas que estão andando, né? Então, assim, é por isso que a gente, no final, a gente trabalha algo meio termo que vai oscilando, às vezes um pouco mais liberal, como, enfim, a autonomia do BC que foi passada, e ou agora a reforma emergencial, a PEC emergencial que foi aprovada hoje, outra hora também com, enfim, uma parte mexendo nas estatais e tal. Então, acho que tudo isso daí deve embasar nosso processo de investimento, porque a gente vai ter... e como eu acho que é normal, né? Todo governo tem os dois lados da moeda. E aí, só para terminar e falar sobre essa parte da PEC ontem, né? Ontem foi um dia, assim... Anteontem foi um dia super estressante. O que a gente viu foi o governo, na parte dele, não a economia, deliberadamente advogando para você tirar o Bolsa Família do teto, isso com o objetivo de gerar mais gastos com investimento, etc. Isso, na prática, para a gente, era acabar com o teto de gastos. Por mais que fosse só para esse ano, a gente acha que uma vez que você tirar o Bolsa Família do teto, ele não volta mais. Existia também uma falta de previsibilidade. Se você tirou o Bolsa Família, ele custa 35 bi por ano. O que te impede? E se ele não está mais no teto, o que te impede dele ir para 50 bi, 80 bi? Então, assim, quando você tira do teto, as coisas que saem do teto não tem mais teto. Então, assim, a gente chegou a flertar com um cenário muito perigoso, que no final a economia e, enfim, alguns membros do Congresso conseguiram convencer o presidente de que não seria uma boa ideia. A gente, acho que, assim, eu ouso dizer que a gente teve à beira de um cenário Levy, mudança da meta de primária em 2015, tá? Então, esse foi o nível de estresse, mas no final o presidente recuou, né? Então, acho que tem duas mensagens. Primeiro, o presidente, ele não tem acho que uma ideologia clara na sua cabeça, ele não é um liberal e ele sofre pressões de parte do governo que gostariam de gastar e o pressionam, e ele meio que vai. Ao mesmo tempo, também ele respeitou o Paulo Guedes. Então, enfim, a gente imaginava que se não respeitasse, o Paulo Guedes iria sair. Mas o ponto a gente tem que tomar cuidado, né? Existe uma preferência revelada do governo patrocinar isso abertamente e a economia ter que ir atrás, né? Então, eu acho que tem uma perda de credibilidade aí que o Bolsonaro causou, que é difícil de recuperar totalmente. Mas, enfim, Paulo Guedes ficou, acho que no final foi uma boa PEC que foi apresentada, existem riscos ainda, mas pelo menos os gatilhos, que era a condição do Paulo Guedes em dar, né, esse auxílio emergencial extra esse ano, foi cumprida no Senado, e a gente acha, pelo que a gente falou lá em Brasília, que vai ser cumprido na Câmara, tá? Então, essa é a parte sobre qual agenda eu me alonguei, mas acho que é a parte mais importante aí do nosso cenário. Indo para o próximo slide, e aí só mostrando o que a gente continua considerando aí o principal risco do cenário, que é essa piora da pandemia no Brasil, né? Então, a gente vê aí na derivada da piora do número de óbitos muito forte. A gente tem essa nova cepa e essa preocupação dela ser mais contagiosa e reinfecção, etc. Então, assim, a situação no Brasil, e obviamente nós somos economistas, engenheiros, não somos médicos, epidemiologistas, mas está com uma cara bem feia, né? A gente não sabe onde isso vai parar, e eu acho que isso daí continua mantendo aí uma pressão sobre o nosso fiscal. Por quê? Porque se você continuar piorando muito, o número de mortes continuar subindo, nada te impede que você queira advogar por mais gastos fora do teto, né? Então, acho que isso daí continua sendo um risco fiscal, e acaba sendo também um risco para o resto do cenário nosso, né, da conjuntura. Então, com isso, eu peço para passar para a próxima, e aí vou andar aqui com a parte de conjuntura, né? A gente teve a divulgação do PIB ontem. O PIB foi até mais forte do que esperado, e o que a gente tem notado nos dados, né?
e eu acho que aqui a gente diverge um pouco do mercado, que os dados de curto prazo têm vindo melhores do que a gente imaginava e tem sugerido que a queda da renda, né, que aconteceu com o fim do auxílio emergencial, né, que a gente, bem ou mal, ele caiu pela metade no último trimestre do ano passado e ele foi para zero em janeiro e fevereiro, isso não gerou a queda catastrófica que o pessoal poderia imaginar no consumo, né? Então, isso manteve aí, enfim, os dados de atividade rodando ok, a gente vê um PIB nesse começo de ano ainda zerado, tá? E aí, incorporando esses dados de curto prazo nas projeções, isso daí geraria um viés de alta, né? Lembra que a gente tinha 2,7 de PIB projetado para esse ano, e é mais assim, com um carry para o ano de 3,8, e essa melhora que a gente, enfim, espera que também no segundo trimestre vai haver uma melhora da vacinação, com a maior disponibilidade de vacinas, tudo isso aí nos gerou esse viés de ter um PIB mais perto de 4% esse ano. No entanto, como a gente não sabe onde vai parar a pandemia, isso daí tende também a ser um risco muito latente. Então, acho que, assim como ano passado, que a gente batia nessa tecla, assim, o grau de incerteza é muito alto nas projeções e no cenário, eu acho que continua sendo, né? É uma coisa imprevisível o tamanho da pandemia. E o que a gente começa a ver é São Paulo entrando em lockdown, Rio de Janeiro começando a colocar restrições. Então, as restrições que a gente tinha visto até São Paulo, por exemplo, eram restrições mais light, toque de recolher à noite, o PIB não é produzido à noite, né? Agora, quando você começa a fechar restaurante, fechar loja, isso começa a afetar o PIB, né? Então, acho que isso a gente tem que ficar de olho. Se, de fato, a pandemia continuar piorando e esses processos de lockdown se espalhar, você vai ter pressão tanto sobre o fiscal, e aí você pode aumentar, enfim, o estresse dos mercados, como também a gente pode ter que revisar o PIB de novo para baixo, tá? Então, a mensagem de atividade é essa, mas no curto prazo estamos bem. Seguindo para o próximo slide, enfim, a gente vem revisando a inflação para cima, a gente teve outra revisão para cima, né? Então, acho que, se não me engano, a gente estava com a inflação perto da meta, agora a gente está com a inflação de 4,2 para esse ano, tá? Que é praticamente 50 pontos acima da meta, e para o ano que vem, que a gente também sempre corria com a inflação um pouco abaixo da meta por conta de um hiato aberto, agora a gente já vê a inflação alcançando a meta para o ano que vem. Dito isso, a gente, enfim, já tinha mudado o call para 50 em março, a gente reforça esse call, acha que não tem mais como o Banco Central esperar, eu acho que assim, os graus de liberdade se reduziram, não existem mais, né? Então, uma coisa é você fazer aposta, falar, será que a atividade vai desacelerar mais e o repasse não vai ser tão forte, tem questões pontuais, não tem? Eu acho que isso daí é fácil, ou pelo menos é confortável de fazer quando você está com a inflação projetada abaixo da meta. Agora é o contrário, né? A gente está com a inflação projetada acima da meta. Tá? Então, isso quando a gente coloca o nosso modelo de Taylor, né, a regra de Taylor, para ver o que acontece com a taxa de juros, a gente já vê que ele começa a puxar a taxa de juros, e acho que nem deveria ter caído tanto, tá? O modelo vê uma taxa de juros mais fera entre 2,5 e 3, né? Não 2 que a gente está, mas ele vê uma recuperação mais gradual aí da taxa de juros. O que a gente acredita que vai acontecer é que o Banco Central vai fazer em 2 etapas, ele sinalizou isso, tá? Então, ele começa em março, faz uma de 50, provavelmente faz 4 de 50 para chegar em 4%, espera um pouco para ver o que acontece, e aí no começo de 2022, no primeiro semestre, você volta a subir e caminha para 6. Eu acho que o risco para isso continua sendo altista, né? Então, assim, enquanto a gente não tiver certeza que a inflação parou de piorar, o petróleo parou de subir, assim, todas as coisas, eu acho que continuam conspirando, assim, o fiscal, apesar de ter passado a PEC, continua estressado. Então, tudo isso aí, eu acho que bota um viés do cara fazer mais, né, do Central fazer mais e não menos dos juros, tá? Então, essa é a outra mensagem que eu queria passar. E aí, por fim, no setor externo, assim, só acho que é um pouco, assim, a tradução de tudo isso que a gente conversou, né, é que a gente vê aí a nossa cesta de moedas, que a gente compara, né, real contra outros emergentes, né? E aí, enfim, conforme esse gráfico sobe, está mostrando que o real está se desvalorizando, né? Isso aí nada mais é do que fruto dessas duas coisas, né? A gente estava com a taxa de juros que, no final das contas, ficou mais baixa do que deveria por um tempo prolongado, né? E a gente vem falando dos efeitos da taxa de juros no balanço de pagamentos, e eu acho que não precisa repetir isso, mas também um aumento ou a piora da percepção fiscal que ocorreu ao longo do tempo, né? Então, a gente tem a pandemia ali no começo do ano, né, entre março e abril, nossa piora fiscal relativa é muito maior,
né? A gente sai de um ponto inicial ruim de dívida, apresentando déficits, né? Com dificuldade de ajustar as contas públicas, e toma um choque que gera mais gastos fiscais, e a gente tem toda essa discussão, como eu falei, que a gente vem falando, né? Aí começa a entrar Petrobras, o novo auxílio emergencial, os números de pandemia piorando aqui, confusão na vacinação, então tudo isso aí combina nessa enfim, performance relativa do real muito ruim. Tá? Eu acho que para frente, e não é no curto prazo, mas para frente a gente pode pensar em alguma estabilização da moeda, conforme o Banco Central, de fato, comece a normalizar a taxa de juros e, em algum momento, existe a diminuição dos riscos fiscais. Tá? Mas, assim, isso é uma condição necessária, né, para que a gente veja essa estabilização de moeda à frente. Olhando o resto do balanço de pagamentos, nosso balanço comercial segue super positiva, a gente, inclusive, está trabalhando com uma projeção de 60 bi para esse ano, um déficit de conta corrente praticamente zerado. Então, assim, o que o preço de commodities piorou na inflação está ajudando bastante no setor externo. Então, acho que é uma questão de, enfim, diminuir os riscos fiscais, né, à frente e normalizar um pouco da taxa de juros. Então, e aí só para não deixar de citar ou reforçar, essa diminuição dos riscos fiscais vai também passar por um controle melhor da doença. Seja porque, enfim, os casos começam a estabilizar, seja porque você começa a vacinar, né, como a gente espera que comece mais forte no segundo trimestre, tá? Então, da minha parte é isso, e eu passo para o Calabrese seguir com o nosso call, tá? Obrigado a todos.